pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Zanamela. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, eu não sei porquê, eu não sei o que você está à espera. Inscreva-se no canal, comente, veja outros vídeos se você ainda não viu e partilhe com seus amigos, leve o link, partilhe e distribua em todos os grupos que você tem e talvez você vai abençoar a vida de alguém. Bom, quem me acompanha desde o início sabe que eu parei por um tempo de gravar, mas eu tive algumas limitações, não parei só por parar, tive algumas limitações, voltei à escola e o tempo começou a ficar escasso, né? Mas eu estou aqui para gravar o vídeo, eu não vou me esquecer do canal nunca, nunca mesmo. Bom, nós vamos, sem demoras, abrir as escrituras sagradas no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, do versículo 36 a 40. Primeiro, deixem-me dizer que eu vou começar uma série de vídeos. Este é o primeiro vídeo e eu falarei do primeiro e o grande mandamento. A posterior, farei o segundo, que falarei do segundo e o grande mandamento. Ative o sininho para você receber as notificações e já agora deixe ficar o seu like, por favor. Bom, nós vamos ler Mateus, capítulo 22, do versículo 36 a 40. Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, esta é a palavra que nós vamos falar hoje acerca do primeiro e o grande mandamento. E depois eu disse, falarei no outro vídeo do segundo e o grande mandamento. Eu espero que vocês gostem disso. Bom, neste contexto, quando Jesus estava a ensinar sobre isso, Jesus estava a passar por uma fase ou um período em que estava sendo provado, as pessoas estavam tentando procurar algo para que Jesus tropeçasse, queriam ouvir dele aquilo que eles pensavam, queriam ouvir onde que talvez teria uma objeção, onde alguma coisa ia acontecer. Jesus, primeiro, eu vos convido a lerem o capítulo 22 todo. Os saduceus primeiro perguntavam a questão da ressurreição a Jesus. Jesus respondeu de forma sábia acerca disso. E de seguida vieram os fariseus, um doutor da lei que fez a questão a Jesus: Mestre, qual é o primeiro e o grande mandamento? E Jesus veio responder que amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E sempre quando eu vejo essa palavra, eu me questiono o porquê Jesus disse isso, porque Jesus quer que nós amemos a Deus desta maneira, de maneira tão grande. Algumas versões até frisam dizendo com toda a sua força. Então, será que dá para perceber que amor é este que nós devemos ter para com o nosso Senhor? E eu cheguei à conclusão de que Deus quer que nós o amemos assim, porque não há outro ser que nós vamos amar da mesma maneira que amamos a Deus. Deus nos manda, este é um mandamento. Jesus ensina esse mandamento para que os homens amem a Deus de uma maneira que não vão amar um outro homem da mesma maneira, não vão amar uma outra coisa da mesma maneira. Então este mandamento vem nos colocar mais perto de Deus, conhecendo quem Deus é, como é que nós devemos ter um relacionamento com Deus. Nós devemos colocar a Deus numa posição de destaque, numa posição onde ninguém mais está senão Deus. E uma das palavras-chave que eu trouxe aqui, ou eu trago aqui acerca deste mandamento, é a obediência. Quando Jesus falava com os discípulos, Jesus disse no livro de João 14, versículo 15, diz assim: se me amardes verdadeiramente, ou se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava a dizer aos seus discípulos: se vocês me amam, existirá um sinal que vai mostrar isso. Esse sinal é a obediência, é guardar os meus mandamentos. Então, sem dúvida, o amor a Deus está muito ligado à obediência. E quando Deus
quer de nós que nós o amemos. Deus está dizendo, em outras palavras, que quer de nós corações obedientes, vidas em obediência. Deus está chamando os servos, os filhos, para que vivam em obediência. E esta palavra vem nos trazer isso, uma atenção que nós devemos ter à obediência, ao amor a Deus. Sem dúvida, a Bíblia mostra a vida de grandes homens que amaram a Deus. Esses homens foram obedientes à palavra de Deus, porque eu cheguei à conclusão de o nível do amor que nós temos a Deus será o nosso nível de obediência. Então é muito importante que nós tenhamos um nível de amor tamanho para que nós saibamos obedecer também de grande forma. Eu não vou deixar aqui de mencionar Abraão, o pai das nações, o herói da fé. A Bíblia mostra a vida desse grande homem no Antigo Testamento, um homem que influenciou de grande forma na história das Escrituras Sagradas, porque Abraão foi um homem obediente e nós podemos afirmar que Abraão foi um homem que amou a Deus. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e eu te mostrarei a terra onde eu quero te colocar. E Abraão, sem contestar a vontade de Deus, saiu. Pela obediência, Abraão saiu da terra onde Deus disse para que ele saísse, para uma terra onde Deus iria o mostrar. E ele, sem contestar essa vontade de Deus, ele saiu e foi para a terra onde Deus quis o mostrar. E o mesmo Abraão, quando Abraão tinha uma esposa, a sua esposa chamava-se Sara. E Sara era uma mulher estéril. E eles já tinham uma idade bem avançada quando Deus trouxe uma promessa de conceder-lhes um filho, de dar-lhes um filho na sua velhice, Isaac. E pela obediência, Abraão e Sara tiveram este filho, Isaac. Primeiro nós vamos enxergar um milagre que aconteceu aí. O milagre é que Sara era estéril e eles dois já tinham uma idade extremamente avançada. Abraão tinha 100 anos, diz as Escrituras Sagradas, e Sara por aí 90 anos. E eles estavam numa idade improvável de ter filhos, e a Bíblia diz que a Sara tinha cessado o costume das mulheres, mas Sara e Abraão tiveram um filho que foi dado o nome de Isaac. Por quê? Porque eles foram obedientes, e a obediência gera resposta, gera a bênção da parte de Deus. E é isso que Deus vem nos chamar a sermos hoje, homens e mulheres que vivam em obediência, porque a obediência vai mostrar o amor que nós temos a Deus. E Deus quer que nós tenhamos amor, que nós vivamos o amando de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É isso que Deus quer de nós. Eu posso dar um outro exemplo de 3 jovens que estavam na Babilônia. E estes jovens foram ditos pelo decreto do rei que todos eles deviam se prostrar ante como é que eu digo? Ante a estátua de ouro que foi feita por Nabucodonosor. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram ante aquela face, ante aquela estátua, porque eles amavam a Deus. E eles disseram para todos naquele lugar que o nosso amor a Deus está independente das coisas que nós podemos passar, porque aquele decreto estava dito que eles sofreriam represálias por causa daquilo, mas eles estavam a anunciar para todo mundo que o nosso amor a Deus, a nossa obediência está num nível maior, que não importam o que as pessoas vão dizer, não importam aonde nós podemos chegar. Por causa disso, nós obedeceremos a palavra de Deus, nós amaremos ao Senhor acima de todas as coisas. Então é esse amor que Deus quer de nós, que mais do que nós dizermos eu conheço a Deus, mais do que nós dizermos eu conheço as Escrituras Sagradas, eu conheço esse livro de capa a capa, Deus quer que nós o amemos, Deus quer que nós vivamos em obediência, Deus quer que o amor nos acompanhe, que nós vivamos segundo o amor. E
Deus se agrada da obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Esta é a palavra que eu queria partilhar com você, que você possa ser um homem de amor, um homem de obediência, e Deus, sem dúvida, te recompensará por isso. Esta é a palavra que eu queria partilhar hoje. Eu quero vos dizer, esperem pelo próximo vídeo, que eu falarei do amor ao próximo. E até o próximo vídeo.